Continuando, né, para entender a função muscular, é legal, entender um pouco dessa histologia, da estrutura dessa célula muscular extremamente especializada, né. Aqui tem, então, aquele esquema que eu já mostrei, né, com um músculo, com as perimísio, né, e aí uma fibra muscu uma uma feixe, né, com várias fibras musculares, uma única fibra muscular que está aumentada aqui. Eu sou uma célula, né, para que elas todas estão paralelas, isso é muito importante, são todas células alongadas em paralelo, e mais do que paralelo, vocês vão ver, bem, as células não, né, mas as proteínas que estão no interior da célula estão em paralelo e alinhadas. Então está aqui. Isso aqui é a membrana, nesse esquema, né? É a membrana muscular que ganha um nome, né? A célula muscular é tão especializada que ganha o nome de sarco, né? Nome grego, né, para músculo, e lema, membrana, né? Então, aqui é o sarcolema, é a membrana do músculo, né? O sarcoplasma, o citoplasma do músculo, né? A gente vai ver que o conjunto de fibras musculares, a unidade, forma um sarcômero. Sarcômero. Olha que legal, né? Forma um sarcômero. Sarcômero, né? Que a gente vai ver aqui. Então, você, olhando essa célula alongada, você vê feixes de proteínas, né, que dominam o citoplasma todo. Basicamente, a célula muscular é um só músculo, só proteína e retículo endoplasmático, né, algumas organelas, muita mitocôndria, dependendo do tipo de músculo né, tem muita mitocôndria. Esse músculo aqui está até com pouca mitocôndria, tem um aqui, né, isso aqui é músculo, é núcleo, né, isso aqui tem pouca. Isso aqui eu acho que é outro núcleo e aqui é um núcleo, né, que é uma célula multinucleada. Você vê isso aqui, é um tipo de retículo endoplasmático muscular, né, que é o retículo sarcoplasmático, e muito interessante que tem uma invaginação de membrana que forma depois um tubo, um tubo em T, né, e paralelo a esse tubo em T, você tem o sarcoplasma, né, formando uma tríade, né, a invaginação de membrana e sarcoplasma, desculpe, retículo sarcoplasmático, é um grudadinho a essa invaginação. Você tem que imaginar aqui a célula despolarizando, a despolarização que ocorre na membrana entra para o interior por esses túbulos e passa essa informação para o retículo, e esse retículo vai liberar cálcio quando estimulado, e esse cálcio vai fazer o músculo contrair, que é o que eu vou explicar agora mais adiante, né. Então basicamente é esse que é o músculo, né. E você olhar como essas proteínas se organizam, você vai ver que elas se organizam, de uma forma quase cristalina e que todas ficam uma do lado da outra igual, né, com as partes correspondentes alinhadas. Por isso formam as estrias, né. Então aqui você vê essa unidade básica, essa parte dessas estrias mais escuras com amarelo, essa linha aqui serrilhada, né. Dessa linha serrilhada para outra, isso chama uma unidade de repetitiva. Isso vai se repetindo e fica uma do lado da outra, né, que essa repetida é o sarcômero. Sarcômero. Está com dificuldade de falar isso? Então está aqui, mesmo esquema, o tendão, né, a célula muscular, o sarcoplasma, o sarcolema, né, chegada de fibras neurais, os várias proteínas, né, e aqui uma fibra muscular, né, desculpe, um conjunto de miofibrilas aqui, né, que tem as miofibrilas, ah, ah, e aqui é essa unidade, uma única conjunto de miofibrila, né, tá vendo? 1 micrômetro de largura, e aqui na microscopia eletrônica, vendo todos alinhados, né? Então, você tem essa linha mais densa aqui, que a gente vai chamar de linha Z, tá vendo? Em volta dela, uma parte mais clara, o disco I, né? Uma parte mais escura, que é o disco A, e nesse parte escura tem uma linha bem no meio, né, que é a linha M. E essas trias vocês não precisam decorar nada disso, só precisa saber enxergar
que existe essa sequência, essa estrutura semicristalina que é a fibra muscular, né? E que cada de uma linha Z para outra é uma unidade muscular, que é o sarcômero. São, então, um conjunto de proteínas que eu só vou falar duas, basicamente, que é o filamento grosso e o filamento fino. Para anatomia é o que basta. Filamento grosso, filamento fino. Vocês vão aprender algumas outras proteínas de ancoragem, de regulação, mas que não vamos lidar agora, né? A gente vai lidar basicamente com a proteína do filamento grosso, que é a miosina, e a proteína principal do filamento fino, que é a actina, na forma filamentar. Essas bolinhas é uma actina de forma globular. E elas se juntam, que nem um colar de contas, e se enroscam, formando, então, a actina filamentosa. Outras proteínas entram nessa organização da actina, que forma o filamento fino, que são a troponina e a tropomiosina, que eu não vou falar muito mais sobre elas, não, né? Vou pular isso tudo, né? Mas é ali que vai ter a interação entre uma parte da miosina, que são as cabeças de miosina, com a actina. Então, o filamento grosso e o filamento fino vão interagir, e é essa interação que se dá à contração muscular. Que o que eu quero que vocês saibam é como é que dá a encurtamento, a contração muscular, pelo deslizamento das miofibrilas entre si, filamento grosso do filamento fino. Então, repara que o filamento grosso, né, aqui, ele tem uma parte, né, que é a cauda, e dessa cauda que se entrelaça com outro formam as cabeças de miosina. Então, a miosina é uma proteína que tem várias formas e sempre funciona fazendo movimento celular. Então, aqui ela está fazendo um movimento celular que vai fazer a célula toda se juntar, mas ela serve para transportar organelas também. Né? É um conjunto de proteínas que se juntam para produzir isso em lugares diferentes, de formas diferentes. Aqui é a miosina 1, se não me engano, né? Um tipo de miosina que faz esse filamento grosso. E olha como se organiza. Um filamento fino, a cauda fica mais para o centro, perto da linha M, né? E as cabeças ficam apontadas para fora. Né? Não é uma gracinha isso. E a filamento fino fica preso na linha Z, tem outras proteínas, titina, tem outras proteínas que seguram aqui, né? E que o filamento fino fica preso lá, e ele tem uma região de interação com as cabeças de miosina, essas que é a região em que os dois filamentos vão se interagir. Então, quando você vê esse esquema do sarcômero, agora você já sacou. Essas linhas aqui são as actinas de linha fina, e essas linhas aqui são a de miosina de filamento grosso. Né? Tem a sobreposição da cabeça de miosina com os filamentos finos, é a área de que vai usada para o deslizamento entre essas moléculas, né? Então, filamento grosso, filamento fino, né? E aí, aquele mesmo esquema aqui, né, que tem essa zona de sobreposição. E essa zona de sobreposição, olha, ela pode ser pequenininha, né? Tá nesse filamento relaxado aqui, tá vendo? E quando ele contrai, né, essa zona de sobreposição aumenta a ponto de acavalar uma com a outra. Aí você chega na sua contração máxima do músculo, o deslizamento entre esses filamentos. E quando relaxa, quando sai o sinal, eles se separam. Não pode separar completamente, por isso o músculo tem um controle para não deixar separar, porque se separar, rasga. Então, ele vai até. Aí você imagina, né, que quanto mais separado tiver, mais fraco o músculo fica, porque não tem uma sobreposição grande. Quando sobrepõe, tem mais força, e quando você sobrepõe muito, aí fica fraco de novo, porque não pode produzir mais movimento, não consegue contrair. Então, diminui, fraco de novo, uma boa sobreposição, né, para poder aí, forte, e pouca sobreposição, fraco, só que com grande potencial de encurtamento. Então, quanto mais longo o músculo tiver, mais potencial de encurtamento ele tem. Aí vocês vão ver em fisiologia essa transdução em força, eu não preciso explicar isso agora. Mas o que faz, como é que funciona aqui a cabeça de actina e miosina, como é que elas se interagem?
E aqui não tem o slide. Como todo ano não botei o slide. Sempre acho que eu estou com a aula completa. Aqui eu dou uma explicadinha rápida, né? Saber, vocês vão ver no semestre que vem. Mas, basicamente, a miosina, ela, na presença de cálcio, né, ela gruda na actina. Ela gruda na actina. Se tiver cálcio, a cabeça de miosina vai grudar na actina. E aí não tem como separar, grudou, forte, né? Para fazer o movimento, né, você precisa gastar ATP. Né? Então, nesse momento, gruda com cálcio. Se você consome ATP aqui para produzir energia, você tem, né, quebra de ATP aqui, a miosina muda de conformação e salta da actina. Né? Se tiver cálcio, né, mudou, ele vai grudar de novo. E aí vai gastar ATP, vai soltar, vai botar na posição, vai grudar de novo. Isso acontecendo em todas as cabeças. Quer dizer, quando uma gruda, quando uma desgruda, tem outra grudada. Então o músculo não relaxa. Né? E aí ele vai grudar de novo na outra posição e vai puxar. Né? Né? Vai puxar a linha, o filamento fino e vai encurtar. Então, a região, né, que tem esse filamento, ele não vai mudar de tamanho no filamento grosso, está vendo? O que muda de tamanho é essa área, né, da faixa 1, né, que vai deslizando uma fibra com a outra. Então, a miofibrila com a outra. Então, a contração se dá com a deslizamento, que requer a presença de cálcio. Então, repara uma explicação do porquê os nossos cadáveres, né, eles não contraem, você pode mexer, mas tem acho que é famoso, o rigor mortis, né, que a pessoa morre e daqui a algumas horas começa a ficar contraído, né, começa a ficar, né, todo duro, né? E para você descontrair tem que quebrar essa conta. Por quê? Porque as membranas, quando morrem, né, você não gasta mais ATP, e as membranas, para manter a integridade da celular. Então, o cálcio que estava no interior do retículo sarcoplasmático ou que estava no meio extracelular, que o citoplasma é pobre em cálcio, né? Ele começa a vazar para dentro do citoplasma. E isso sinaliza a miosina para grudar na actina. E aí, se tiver ATP, ele gasta um pouquinho, mas fica grudado. Não tem mais ATP, não consegue mais desgrudar e não consegue mais produzir, né? Mas fica fixo. E isso é que dá o rigor mortis que vai se instalando. É esse cálcio que vai chegando no citoplasma, vai sinalizando a miosina, só que não tem produção de ATP, então não tem mais mudança de conformação, nem a liberação da interação com a actina, e aí o músculo fica tenso, fica duro, fica contraído, contraído. No momento da morte, tudo relaxa, porque para o estímulo neural, né, para a contração e todo mundo relaxa. Todo mundo tem essa de morrer sorrindo, segurando a arma. Né? O primeiro momento é um relaxamento completo. E aí dá-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, começa a instalar o rigor mortis generalizado, que eu não me lembro mais disso, talvez demore 4, 5 horas, né, para instalar completamente. Né? Você ainda vê pequenas contrações algumas horas depois, né, da morte, que ainda tem cálcio e ainda tem um pouco de ATP, e aí para. Né? Então, basicamente, vocês têm que imaginar, né, que tem essas miofibrilas deslizando, que é o que está produzindo força. Então, existe uma situação do músculo contraído, que é muito ou relaxado. O alongamento muscular tem a ver um pouco com essa, né? Você alonga o músculo para ele estar com o seu máximo de possibilidade de potencial de contração. Ele pode estar fraco no começo, mas ele tem potencial de contração. O músculo muito encurtado, ele já não tem menos potencial de contração, tem muita resistência, muita sobreposição, mas menos potencial de. Uau! Né? Tá bom, então.
Acho que tá, é isso que vocês precisam saber, depois eu conto mais, né. Eu falo muito pouco de tendão, a gente não vocês não vão ver na prática, né, mas, o tendão é um conjunto de faixas. Os as faixas todas, se juntam, né, acabam os ventres e eles, todos os endomísio, o perimísio, o epimísio por fora vão se juntar num tecido fibroso, conjuntivo, acelular, aqui, né. Quando ele vai chegando perto do osso, ele vai começando a ter outras células, vai ter começando tecido cartilaginoso, vai ter começando tecido elástico, até grudar nas estruturas que devem grudar, né. Aí aqui eu pergunto: em que onde o músculo se fixa? Então eu vou responder aqui, né. O músculo não se fixa só em osso, ele vai poder se fixar na pele, afinal de contas a gente pisca, a gente estica, abre a boca, sorriso, tudo é pele que a gente modifica. Então o músculo tem que inserir na pele, ele puxa a pele igual puxa osso. Ele se liga ao osso, ele se liga a faixas de outros músculos, a faixa com faixa se interage, o tendão se fixa na faixa de outros músculos, se fixa em si mesmo. Aí, quando o músculo fixa em si mesmo, é um músculo esfintérico, ele fecha um orifício, né? Um músculo esfintérico, porque se fixa a si mesmo. Fixa em cartilagem, a gente fala, né? Mexe a laringe, são músculos que se fixam nas cartilagens da laringe, então se fixa na laringe também, né? Ah, ah, é um tecido pouco vascularizado, né? Como a gente vê aqui, né? Tem feixes, né? Dos mesmas fibras, né? Acabou as fibras musculares, vem só tecido conjuntivo daquelas fibras, formavam feixes, formam feixes aqui, e tem tecido mais frouxo, onde entra os vasos. Então, tem a vascularização que entra por esse tecido, que é o peritendíneo, onde ele entra, mas, no geral, ele está com aquela fibra densa, fibra fixada, né, que fixa nos ossos, isso. Firme, né? Tem parte elástica. Então, não precisamos saber muito disso, mas é legal olhar o tamanho dos tendões, que a gente vai ver na próxima sequência de aula. E aqui a gente tem isso que eu não mostrei hora nenhuma para vocês quando falei de sistema nervoso, tem uma interação. Os motoneurônios inferiores, eles vão chegar nos músculos e vão fazer sinapses, que nem as sinapses que a gente viu no sistema nervoso central, muito parecido, que tem um neurotransmissor específico aqui, que é a acetilcolina. Então, nesse desenho aqui, a gente vê o nervo chegando, fazendo contato com uma célula muscular, e aqui está em microscopia eletrônica esse ponto de contato, são vários pontos de contato, em que você forma uma sinapse, e a sinapse tem uma fenda sináptica, né, como está mostrado aqui. E essa fenda sináptica tem, na membrana do músculo, né, receptores para responder que é neurotransmissor, que é a acetilcolina nesse caso, né? E o neurônio, ele libera a acetilcolina quando quer que o músculo contraia. E aí o músculo abre, a acetilcolina atravessa a fenda, chega no receptor e abre um canal que entra sódio, cálcio, entra por ali, e esse cálcio dispara, né, a primeira contração, e também o retículo sarcoplasmático também vai despolarizar e vai liberar cálcio também, vai inundar o músculo de cálcio, ele vai contrair. Então, repara que é um estímulo químico que se transforma numa ação mecânica do músculo contrair. Tem um tempo que isso acontece. Então, o neurônio está sempre liberando um pouco de neurotransmissor nessa fenda, né? Só quando ele começa a trabalhar rápido, ele libera muito neurotransmissor, que produz uma grande abertura, e grande, quanto maior neurotransmissor, mais contração tem. Então, isso aqui tem um conceito que eu vou dar agora em relação a isso, que é o chama de tônus muscular. O tônus muscular, ele está presente quando o neurônio e a fibra muscular estão juntos. E uma outra coisa que eu esqueço de falar. Cada neurônio recebe informação, recebe estímulo, né, só de cada neurônio não. Cada célula muscular recebe informação só de um neurônio. Então, agora, um neurônio pode comandar várias células musculares. Quando o neurônio comanda só uma célula muscular, a gente chama unidade motora de uma unidade motora.
Esse, quando esse neurônio despolariza, ele faz uma célula muscular contrair. No geral, é mais de uma célula, né? Unidade motora de duas, quer dizer que são duas células musculares no domínio de um neurônio. E por aí adiante, 10 unidades motoras, né? Uma unidade motora, uma 10 como unidade motora, vai controlar 10 células musculares ao mesmo tempo, despolariza as 10 ao mesmo tempo. Tem unidades motoras de 800. Então, um neurônio faz 800 células musculares, 1000, não mais que isso, contraírem simultaneamente. Você encontra isso naqueles músculos mais submetidos a uma necessidade de força maior, como, por exemplo, o quadríceps, que tem grandes unidades motoras. Quando um neurônio manda contrair, 100 fibras contraem, quer dizer, produz uma força muito grande, e isso não tem uma modulação boa. Se você quer, por exemplo, um controle fino da sua força, da sua pressão, como nos dedos, você tem unidades motoras menores. E aí você produz mais neurônio para contrair aquele músculo. Aquele músculo pode ter poucas fibras musculares, mas tem mais neurônios, como os músculos do antebraço, né, que mexem os dedos, tem muito mais neurônio para aquele grupo de células musculares, que aí você pode modular a força melhor. Já no quadríceps, você não escreve uma carta de amor com quadríceps, né? Então você não precisa ter uma boa manipulação, né? Uma boa modulação da força. Aí as unidades motoras são grandes. A outra coisa importante de entender essa interação de junção neuromuscular é que, imagina, você quer que o seu músculo contraia, então você vai ter que ter uma reserva de neurotransmissor para quando o músculo começar a disparar com grande frequência, né, ele libere neurotransmissor sempre e o músculo mantém uma contração sempre. Né? Então, para isso, você tem que fazer com que tenha muito neurotransmissor. E esses neurotransmissores são guardados em sacos. Eu falei isso vagamente, né, na hora do neuro, né? E esses sacos, eles são o que contém os neurotransmissores. E eles têm que fundir com a membrana ao sinal de despolarização, também depende de cálcio, e aí e libera. Imagina um terminal sináptico cheio disso. Quando esse saco, né, como é, de vesícula sináptica, está ali apertada, cheia delas, encosta na membrana, ela pode liberar o seu conteúdo de neurotransmissor. É uma liberação de pequenas parcelas, pequenas quantidades. A gente chama de liberação quântica. Então, forma um quanta de neurotransmissor. Esse quanta de neurotransmissor vai ser capaz de abrir alguma quantidade de receptores. E esses receptores vão deixar entrar alguma quantidade de cálcio, sódio, despolarização, produzindo alguma contração. Então, se tiver um neurônio ligado a um músculo, esse vai estar sempre liberando um pouquinho de neurotransmissor, independente do estímulo. E isso vai produzir uma contração, esse é o tônus muscular. E se você está. O neurônio também tem uma certa frequência de disparo, mesmo no repouso, né? Está sempre ali disparando, né, em resposta à gravidade, ou uma coisa estocástica, esse músculo vai ter um tônus. Se você perde esse neurônio motor inferior, você tem uma paralisia flácida, você perde o tônus do músculo. E aí ele fica flácido, paralítico, porque não tem mais a ação, e flácido. Agora, se tiver contato do neurônio com o músculo, você vai ter um tônus, mas pode ser um tônus que nem o meu, de sedentário, né? Mas também tem o tônus do atleta, que está sempre fazendo exercício, que é músculos inchados e tal, né? E aí você tem o músculo mais duro, mais contraído, né? O tônus aumentado, um tônus elevado. Por quê? Está cheio de neurotransmissor ali caindo toda hora na fenda, né? Toda hora o músculo está pronto para trabalho. Então, é essa noção de identificar o tônus, é legal ver crescer esse tônus à medida que, né, faz mais exercício, né? É legal identificar um músculo hipotrofiado, mas com tônus ou sem tônus, né? E eu acho que, como está ficando grande, eu vou interromper aqui, vou parar de gravar, eu posso pegar as perguntas e a gente depois vai para a terceira